Bom, nós, nesse momento, vamos passar a palavra ao deputado Assis Carvalho, que está dividindo o tempo com a deputada Érica Cocai. E juntando, Vossa Excelência tem 5 minutos, com mais os 3 minutos das breves comunicações. Vossa Excelência tem 8 minutos. Aí depois, no caso... Peraí, Assis. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui nesta tarde o relatório do Desenvolvimento Humano 2013, apresentado pelo PNUD, que é o Programa das Nações para o Desenvolvimento, que nos trouxe números que confirmam os avanços que os brasileiros e brasileiras já vivenciaram no seu cotidiano nos últimos 10 anos. Destaco especialmente as mudanças que nós brasileiros vivemos no início dos anos 2000 até agora, que resultaram numa maior qualidade de vida, possibilitadas pela distribuição de renda e acesso à educação. Um tempo em que milhões de pessoas deixaram a linha da miséria e conquistaram cidadania. Na tabela do PNUD, o Brasil ocupa a 85ª posição entre os 186 países, compondo a lista das nações com desenvolvimento humano elevado. Em 1980, o IDH brasileiro era de 0,522. Em 90 passou para 0,590. Nos anos 2000 foi para 0,669. Em 2012, último ano da pesquisa, já estava em 0,73. Os desafios que todos nós, governo, organizações não governamentais, empresas, entidades da sociedade civil, brasileiros de todas as regiões, temos pela frente ainda são enormes. Mas as conquistas registradas nos últimos anos mostram que o país caminha no rumo certo. Chamo a atenção dos que me ouvem para o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013, que apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 5.565 municípios. O Atlas foi divulgado pelo PNUD, o Instituto de Economia Aplicada e a Fundação João Pinheiro. O IDHM é o resultado da análise de mais de 180 indicadores socioeconômicos, como população, educação, habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, dos censos do IBGE de 91, 2000 e 2010. O estudo é dividido em 3 dimensões do desenvolvimento humano. Primeiro, a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, a longevidade. Ter acesso a conhecimento, que é a educação. E ter um padrão de vida que garanta a necessidade básica, que é a renda. O que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. É olhando o IDHM, que é uma média geométrica dos indicadores de renda, saúde e educação, que podemos ver excelentes notícias como: nas últimas 2 décadas, o Brasil aumentou em 47,5% o seu IDHM. Passou de muito baixo desenvolvimento humano em 91, que era de 0,493, para médio em 2000, que chegamos, portanto, agora em 2010 a 0,727. Em 91, vimos que 85% das cidades brasileiras tinham IDHM considerado muito baixo. Em 2010, o percentual passou para 0,6% dos municípios. Em 91, não havia nenhuma cidade brasileira com IDHM alto, e 0,8% dos municípios apresentava índice médio. Já em 2010, o índice de municípios com IDHM considerado alto e médio chegou a 74%. Pela escala de estudo, é considerado muito baixo o IDHM entre 0 e 0,49, baixo entre 0,5 e 0,59, e médio entre 0,6 e 0,69, e alto de 0,7 a 0,79, e muito alto entre 0,8 e 1,0. Outra boa notícia é que o IDHM da longevidade, de 0,816, acumulou alta de 23,2% entre 91 e 2000. A expectativa de vida ao nascer entre 91 e 2000 aumentou em 9,2 anos, ou 14,2%, passando de 64,7 anos em 91 para 73,9 em 2010. Mais uma boa notícia é que a renda per capita mensal dos brasileiros cresceu R$ 346 nos últimos 20 anos.
o IDHM da renda cresceu 14,2% dos anos 91 e 2010. Neste item específico, fiquei feliz que o Piauí seja o estado com maior incremento do IDHM renda, com 30% de aumento. Saiu de 0,48 do IDHM de renda de 98 para 0,635 do índice atual. Os municípios Isaías Coelho, Pajeú e Bela Vista do Piauí estão os que tiveram os maiores crescimentos da renda do Brasil. Permitam-me um parâmetro para registrar que o período me permite isso porque sua maior parte está compreendida no governo de 2002 e 2010. Esse crescimento é fruto da gestão do governador Wellington Dias, do PT, do qual tive a honra de fazer parte como secretário de Estado. O Wellington Dias, hoje senador, merece os parabéns pelos avanços do IDHM do nosso Estado. Ele construiu as bases que resultaram nesse crescimento, sempre com o apoio do governo federal, do qual era gestor o então presidente Lula. A boa notícia seguinte, que nos enche de alegria, é que o indicador educação foi o que mais melhorou no acompanhamento do PNUD. Apesar de ser o que apresenta menor valor absoluto do IDHM, avançou de 0,279 em 91 para 0,637 em 2010 e que representa uma alta de 128%. Em 91, apenas 3 municípios, de um total de 5.565, estavam acima da faixa mais baixa de desenvolvimento humano em educação. Em 2000, a situação havia mudado somente no Sudeste e no Sul do país. Porém, o mapa de 2010 mostra que o aumento do fluxo escolar de crianças e jovens de 156% puxou para cima os números da mudança em todas as regiões do Brasil. Veja os números mais específicos verificados entre 91 e 2010. População adulta com ensino fundamental concluído passou de 30,1% para 54,9%. Crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola passou de 37% para 91,1%. Jovem de 11 a 13 anos, nos anos finais do fundamental, passou de 36,8% para 84,9%. Jovem de 15 a 17 anos, fundamental completo, passou de 20% para 57,2%. E jovem de 18 a 20 anos, com ensino médio completo, passou de 13% para 41%. Não há dúvida de que precisamos avançar muito mais. Só analisando, a grosso modo, nos últimos dados que apresentei na área de educação, é possível ver que 40% dos jovens da faixa de 15 a 17 anos ainda não têm o ensino fundamental completo. E que... Vai concluir, senhor presidente. 59% dos jovens de 18 a 20 anos ainda não têm o ensino médio completo. Eu vou dar como lido, senhor presidente, faço o resto das manifestações, porque é importante registrar este relatório, o que mostra, sem sombra de dúvida, tanto no Brasil, nos últimos 10 anos, como no estado do Piauí, nos últimos 10 anos do governo Wellington Dias, de 2002 a 2010, os avanços significativos registrados por um estudo internacional, o que mostra que o nosso governo está, sem sombra de dúvidas, no caminho certo. Por último, senhor presidente, queria apenas registrar que amanhã nós vamos estar em Oeiras, acompanhando o nosso querido reitor, Arimatea Dantas Lopes, discutindo o calendário de implantação da Universidade Federal do Vale do Canindé, na minha querida cidade de Oeiras, do meu amigo Padre Tom, também aqui, esse grande deputado, e estamos com muita alegria lá, acolhendo esse grande momento, que é o calendário da instalação da Universidade Federal na cidade de Oeiras. Muito obrigado. Comunicação. Muito bem, parabenizando Vossa Excelência.